Olá, grandes seres humanos de luz, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria e sempre de bem com a vida, evoluindo cada vez mais. Você sabia que a parapsicologia, né, ela foi estudar o ser humano de uma forma diferente, a parapsicologia do sistema Grisa? Vou retomar alguns vídeos, né, não alguns vídeos, alguns temas, nesse mês que nós estamos gravando esse vídeo no mês de julho. Julho é o dia do parapsicólogo, julho é onde a gente celebra também mais um ano, vou celebrar 17 anos de formado. Então, eu vou trazer esses temas. Então, bora lá para a gente compreender mais, né? Para entender o porquê parapsicologia foi estudar o ser humano dessa forma mais ampla do que era estudado. Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo essas informações para que a gente possa estar bem, melhor e cada vez mais em harmonia. Né? Por que eu trago isso? Porque essa semana até já tive 2, 3 situações onde as pessoas perguntaram, uma perguntou para uma sócia minha que não sabia que tinha parapsicólogo aqui na minha cidade, Barmans. Outra que não sabia que tinha parapsicologia estudando ser humano desse jeito. Então tá na hora de a gente retomar, né? Porque como eu já estou lá com mais de 370 vídeos, muitas coisas foram faladas lá no início, né? Lá em 2020, 2021. Então vamos trazer essas reflexões, né? Por que a parapsicologia foi estudar o ser humano? Porque o objeto de estudo da parapsicologia sempre foi o quê? Fenômenos paranormais. Isso lá no milênio passado, século passado, século retrasado. Então, só que com a evolução da ciência, né? Nós somos ciência, como estamos aqui falando através desse aparelhinho, né? Muitas vezes você está vendo no aparelho, eu estou aqui gravando no meu celular. Coisas que lá há 2 décadas atrás não tinha, né? Imagine lá no século passado, imagine quando lá estavam começando a estudar a parapsicologia. Então, quando o Heine, né, que é o pai da parapsicologia nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, da Califórnia, fazia experiências já no laboratório com pesquisas, era muito em relação ao fenômeno paranormal. Só que com a evolução científica, a evolução do ser humano, da mente humana, o que né, percebeu-se? Que quem produz fenômenos paranormais é a mente humana, que foi o que o Dr. Pedro Antônio Grisa, nosso cientista, nosso mestre, né, foi pesquisar. Né? Um cego foi enxergar, porque o nosso mestre não enxergava, né? O Dr. Pedro Antônio Grisa, que foi escrever, né, vários livros, pesquisar, escreveu o Liberte Seu Poder Extra, que ajuda a desenvolver essa paranormalidade. Então o Grisa, né, que foi filósofo, teólogo, era poeta, professor de letras neolatinas, né, que tinha defendido tese na Universidade Livre de Paris, já tinha sido quase padre, né? Esteve seminário, saiu, estruturou Faculdade Espírita para Psicologia em Curitiba, minha terra natal, né? Foi médium, só que ele também não concordava com aquelas coisas. Aí ele vai e busca estudar o ser humano de uma forma mais ampla. E ao estudar o ser humano que ele foi perceber que a paranormalidade não é doença, não tem nada a ver com coisas só sobrenaturais. É uma, né, coisa inata ao ser humano. É uma situação inata. Só que teve que trazer essa reflexão, sempre esses estudos, para romper essas barreiras do limite dos 5 sentidos que nós, no Ocidente, através da ciência cartesiana, ficamos limitados. Então, o ser humano ele não é esse limite que foi imposto. E não tem nada a ver com coisas do além. A paranormalidade é do ser humano, é da mente humana, não do cérebro, porque o cérebro é mandado pela mente humana, a mente vem antes. Então foi todo esse processo de pesquisa e evolução durante décadas, né, que o Dr. Pedro Antônio Grisa, onde ele montou, né, descobriu o ser humano, que está nesse livro, O Jogo à Estrutura, que é o nosso pauzinho velho, né, que falo, que esse aqui a gente tem lá desde que a gente estudava o sistema Grisa, né, a gente está sem edições atuais, livros novos, né, então ali ele foi descobrir essa essência, porque foi estudando o ser humano e foi vendo que paranormalidade era natural do ser humano. Então, por isso que muita gente não entende ainda, por isso que muita gente tem crenças limitantes, né? Que acha que parapsicologia é ocultismo, parapsicologia é charlatão, como muita gente coloca, que né, faz coisas erradas, né? Que mexe com coisas do além. Não, parapsicologia também lida com o ser humano que produz fenômenos paranormais, que pode ter, sim, sintonia
com coisas, com situações, né, do mundo invisível, pode provocar fenômenos de casa mal assombrada, de movimentação de objetos, que é entender que a mente, com a produção de energia, ela pode interagir com o todo. Então, por isso que o ser humano ainda não tem esse conhecimento, que essa ciência que eu faço parte, né, fazendo 17 anos de formado, né, mais 3 estudos são 20, mais 2 que eu fiz de terapia quando conheci a parapsicologia, fazendo a minha terapia pessoal, ela é nova. É coisa recente, de 40 e poucos anos, 40 anos de estudos e pesquisas. Então, por isso que não tem muita gente que conhece ainda. Por isso que o Renato está aqui trazendo o canal de Bem com a Vida para a gente trazer essa informação, para que você, conhecimento liberta, né? O estudo, a leitura, né? O entender a mente humana, entender se você é paranormal, né? Eu sou um paranormal, o Gris escreveu esse livro aqui, onde é que ele está, faz um teste, avalia a paranormalidade, eu, na terapia, com todos que fazem, avalio para mostrar para aquele sócio que está ali que ele tem um poder, funciona dessa forma e você pode usar dessa forma. Então a pessoa passa a ter a domínio, ela passa a ter o controle, ela passa a ter essa capacidade de administrar um potencial mental e não ficar preso num condicionamento como se fosse uma doença. Não é doença, não é coisas de maluquice, não é coisas do além. Só que nós temos que romper ciclos, romper preconceitos, programações de décadas colocados como coisas, né, não naturais, como coisas sobrenaturais e situações que fossem de desarmonia no ser humano. Então, quando a gente aprende a usar a paranormalidade, né, aprende a usar o potencial, aprende a desenvolver a nossa capacidade, você vai ter muito mais vantagem. Você consegue se desenvolver muito bem na sua vida, que é isso que a parapsicologia do Sistema Grisa faz, que o nosso atendimento terapêutico, né, além de ajudar pessoas que têm, atendo muita gente que vem buscar terapia, que está em desarmonia com a paranormalidade, atraindo muitas coisas negativas, seja acidentes, seja fracassos, seja problemas de desarmonias, relacionamentos, desemprego, de falta de capacidade. Por quê? Porque está sem entender esse poder mental. Então, quando a gente entende isso, que a parapsicologia foi estudar isso, que é objeto de estudo, o ser humano, a mente humana, muito maior do que simplesmente uma paranormalidade, por isso a parapsicologia do Sistema Grisa, ela deu um salto de qualidade, é uma ciência. Só que não é uma ciência ainda reconhecida e tem um curso curricular, porque não temos ainda muita gente, né, formada, ainda não temos, só estamos em 6 estados brasileiros, né? Mas já atendemos gente, já tem gente hoje atendendo nos Estados Unidos, a Brisa, colega parapsicóloga, né, mora e atende lá. Eu atendo gente que mora nos Estados Unidos, mas atendo brasileiros, vocês estão lá, já atendi gente da Europa. César Grisa esteve fazendo uma palestra num congresso agora recente em Portugal. Então, assim, o Sistema Grisa está rompendo fronteiras. Só que precisamos de trabalhadores, precisamos de gente que queira estudar o ser humano, queira estudar a mente humana, que já tenha uma faculdade, faça o curso de pós, para que a gente possa, né, levar além fronteiras, a todos os estados brasileiros, a todos os rincões, né, do nosso planeta, para que aí sim a gente vai pedir o reconhecimento, essa ciência vai ser reconhecida porque ela tem resultados. Né? Ela tem, né? Eu tenho 17 anos de resultados trabalhando no ser humano. Não só atendendo, aprendendo a administrar a paranormalidade, mas aprendendo a lidar com o ser humano, a personalidade. E o Grisa, ele tem estudos da personalidade que outras ciências não têm. Ele foi enxergar com a mente, não com esse, porque esse aqui não enxergava, era cego, com o terceiro olho, o sexto sentido, aquilo que não se enxergava. Mas para isso precisa romper crenças limitantes da ciência, da religião, da sociedade, das visões que impuseram, né, para o ser humano ficar amarrado, preso. Aí sim você vai conseguir entender. Entenderam por que a parapsicologia ela é? E hoje a parapsicologia existe em muitos lugares do Brasil. Além dos estados que já têm a formação, ou tiveram, tem formação hoje de Santa Catarina, Paraná, né, Floripa, Curitiba, São Paulo, em Guararema, temos aqui em Volta Redonda, Rio de Janeiro, temos Espírito Santo, na Vitória, né, em Vitória, já tivemos em Minas Gerais, né, Rio Grande do Sul começando agora. Então, olha quantos estados faltam. E já temos gente atuando no Nordeste, gente que já estudou lá no Sul, né, a gente já estudou aqui no Sudeste, né, em São Paulo, aqui em Volta Redonda, de outros estados, outros países,
né, que estão atuando, inclusive em Portugal, né, colegas que são naturais portugueses estão lá. Então, bora lá entender, bora administrar esse poder, bora entender a parapsicologia, levar essa semente para outras pessoas desmistificarem. Não ter medo, para de ficar assombrado, para de ficar assustado. Se assustado ainda em relação a ouvir parapsicologia? Não, gente, a gente não desentorta faca, não desentorta garfo, a gente não fica fazendo brincadeira de casa mal assombrado, não, a gente lida com o ser humano. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão do Renato Tessaro, filósofo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa. Bora lá, compartilhar esse vídeo para mais gente entender, mais gente poder beneficiar-se desse conhecimento, e a gente está levando isso para todos os cantos do planeta, ok? Gostou? Abre o vídeo clicando lá na faixinha para abrir no YouTube, né, no link, e lá você dá um ok, porque mais gente vai estar vendo, né? Compartilha com seus contatos. Se não é inscrito, inscreve-se no meu canal no YouTube, é só colocar do lado direito, você vê lá inscrever-se. Aperta, é só entrar ali, quando você está vendo o vídeo, se inscrever, não precisa fazer nada, cadastro nenhum. E obrigado àqueles que me seguem no Instagram, Facebook, e bora lá, sempre de consciência, de conhecimento. A verdade, o conhecimento liberta, a leitura liberta. Grandes seres humanos de luz, maravilhosos de bem com a vida.